Tenho certeza que nessa noite não será diferente. Amém? Estenda suas mãos para cá, você que pode, feche os seus olhos. Peça para Deus falar com você. Senhor, eis aqui o seu filho, Senhor. Use ele como o Senhor sempre tem usado. Fale com a sua igreja. Nós ansiamos e estamos ansiosos, Senhor, para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua direção, para saber o que o Senhor quer nos falar nessa noite de hoje. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor não vai nos despedir de mãos vazias hoje. O Senhor tem uma boa palavra em um aspecto completo, tanto como exortação, como bálsamo para os nossos corações. Deus, fale conosco, é o que lhe pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Aplaude o Senhor em nome de Jesus. Meus irmãos, quantos recebem a paz do Senhor Jesus? Amém? Muita alegria e responsabilidade que estou aqui pregando esta palavra, um culto de jovens. Eu acredito que a maior responsabilidade para um pregador é pregar para jovens, porque é a futura geração do nosso mundo, é os jovens que vão levar essa geração que prega o Evangelho. E se um pregador pregar aquilo que não está debaixo da palavra de Deus, talvez esses jovens vão levar o Evangelho de uma maneira errada. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida dos líderes dos jovens, Ana, Tati, Vitor. Agradeço pela essa oportunidade. Agradeço aos meus pastores também pela confiança, amém? E louvado seja Deus pela vida de vocês que estão aqui. Eu orei a Deus, eu falei, Senhor, envia as pessoas certas para ouvir essa palavra. E eu creio que cada pessoa que está aqui, foi Deus que enviou para ouvir esta palavra, amém? Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Abre comigo em João capítulo 3, verso de número 16. Quero que a igreja lê comigo esse versículo. 1, 2, 3. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Glória a Deus. Meus irmãos, esses dois textos que nós lemos aqui, ele é o BH da fé.
ele é a primícia para cada cristão. Se o cristão não entende a realidade desses versos aqui, ele ainda não é cristão. Aqui há uma perspectiva de João, no verso de número 1, uma perspectiva do princípio. Ele vai dizer: no princípio era o verbo, ou a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se a gente for fazer um comparativo com aquilo que João está dizendo acerca do princípio e aquilo que o livro de Gênesis fala acerca do princípio, a gente vai ver formas e perspectivas diferentes. Mas que quando a gente une esses dois versículos, a gente entende que tem um grande significado. O que é dito em Gênesis capítulo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja separação entre as águas e águas, e houve separação entre as águas e águas. Disse Deus: terra, produz animais segundo a sua espécie. Água, produz animais segundo a sua espécie. E Deus começa a criar todas as coisas. Eu disse que Deus começa a criar todas. E a gente entende, quem é engenheiro sabe, quem trabalha com essa profissão sabe, está o Marcos aqui. Quando eu vou criar alguma coisa, eu preciso de um projeto. Eu preciso idealizar algo na minha mente. Eu preciso, antes de criar, antes de agir, eu preciso idealizar um propósito na minha mente. Com Deus não foi diferente. Deus é o arquiteto do mundo. Deus é o arquiteto de todo o universo. E antes de criar alguma coisa, Deus estabelecia um propósito na sua mente. O interessante é que para criar, eu preciso pensar, e depois eu preciso agir. E quando Deus agia, Deus não agia com as suas mãos. Deus não manifestava a sua ação através das suas mãos. Deus manifestava a sua ação através da sua palavra. Deus não precisava descer e mover as coisas com as suas mãos. A manifestação da ação de Deus era por intermédio da sua palavra. E olha o que João vai dizer: a palavra estava no princípio com Deus, e sem ela nada do que foi feito se fez. João estava falando de quem? João estava falando de Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é o agente de Deus para a criação de todas as coisas. Cristo estava desde o princípio. Antes que os montes fossem erguidos, Ele já era. Antes que as águas fossem formadas, Ele já era. Antes que os animais passassem a existir, Ele já era. Antes que Deus criasse o sol, a lua, Ele já era. Antes que Deus fizesse o firmamento da terra, Ele já era. Antes que Deus criasse todas as estrelas, Ele já era. Cristo é o agente de Deus para cumprir o propósito que está estabelecido no coração do teu Pai. Ele era desde o princípio. Cristo não existe, Cristo é. Aleluia. E o texto vai dizer que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus era 100% Deus. Existem linhas teológicas que diz que Jesus, Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas eu creio que Jesus era 100% Deus, 100% divino. E como que Ele nasce? Ele nasce de uma forma totalmente diferente e milagrosa. Nasce no ventre de uma virgem.
Virgindade significa pureza. Ele nasce do ventre desta mulher e não precisou ter relações sexuais para que ele nascesse. Me pergunte por quê? Porque ele era Deus. A ciência vai dizer que o DNA é formado no sangue de uma pessoa por intermédio do contato do espermatozoide e o óvulo da mulher. Se Jesus nascesse de uma forma natural, Jesus ia carregar no seu DNA um pouco do DNA de José e um pouco do DNA de Maria. Só que Jesus nasceu para ser puro e perfeito. Se ele carrega a descendência de José nas suas veias, e se ele carrega a descendência de Maria em suas veias, talvez ele seria 100% homem. Mas algo milagroso acontece. Não precisou ter uma ovulação. Jesus foi plantado direto no útero de Maria. E ele nasce. E ele começa a crescer. Eu vou rodear para você entender o final dessa mensagem. Ele começa a crescer com um menino, talvez criança, cai, se machuca. Sente a dores de uma criança quando cai e rala o joelho. Ele começa a viver aquilo que o ser humano vive. Ele começa a sentir aquilo que o ser humano sente. Ele começa a sentir as dores, as frustrações, os medos que o ser humano sente. E me pergunte por quê? Porque ele estava sendo agente de Deus na terra, para entender aquilo que eu e você sentimos. Te explico. Quando alguém olhava para Deus no Velho Testamento dizendo: Senhor, eu pequei, porque eu sou fraco e eu fui tentado pela minha carne, eu fui tentado pelaquela mulher, eu fui tentado pelaquele homem, eu fui tentado pelo diabo. Deus vai olhar para ele e falar: eu sei que você foi tentado, mas eu sou Deus, e a ninguém posso ser tentado. Deus não compreendia o que o homem sentia, porque ele era Deus. Deus não sentia fome, Deus não sentia sede, Deus não sentia medo, Deus não era frustrado, Deus não poderia ser tentado porque era Deus. Aí Jesus desce do céu e se encarna numa forma humana e começa a andar como nós nessa terra. Jesus se sujeitou a ser tentado pelo diabo. Jesus passou por todas as provações que eu e você passa. Talvez você não entende o porquê está passando por tudo isso, mas quando você dobra o joelho e você fala: Pai, me perdoa porque eu fui tentado, Jesus vai olhar para você. Eu sei o que se você foi tentado, e eu sei o que é ser tentado, então eu perdoo o seu pecado. Você vai olhar para Deus: Deus, eu estou com fome, prospera na minha casa, me dá um emprego para me poder alimentar a minha família. E Deus diz: eu sei o que é passar fome, estou eu abençoando a tua casa, estou eu abençoando os teus planos, estou eu abençoando os teus sonhos. Ele desce para entender o que eu e você sente. Olha que Deus maravilhoso. Ele desfazer de toda a sua glória e descer para participar de tudo aquilo que nós participamos, só para entender aquilo que eu e você sente. Só que ele desceu como homem, mas ele continuou sendo Deus. Nasceu no ventre de Maria, mas continuou sendo o Filho de Deus. Dizer que ele é Filho de Deus é a mesma coisa de falar que ele era Deus. Jesus começa o seu ministério, faz milagres, prodígios e maravilhas. São sinais
indiscutíveis. Um cara que era coxo passou a andar. Quem era cego passa a enxergar. Quem era surdo passa a ouvir. São milagres e sinais indiscutíveis. Só que quando Jesus anuncia a sua identidade, aí que começa a perseguição. Os religiosos daquela época não entendiam, não aceitavam o fato de Jesus dizer que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Perseguiram Jesus de todas as formas, não acharam pecado, não acharam culpa, não acharam algo de errante, um crime para poder prender Jesus e silenciar o nosso mestre. Por mais que perseguiam Jesus, Jesus nunca negou a sua identidade. Ele era o Filho de Deus. Tentaram apedrejá-lo, mas ele nunca negou a sua identidade, porque ele era o Filho de Deus. Enquanto ele está fazendo milagres, enquanto ele está fazendo prodígios e maravilhas, curando cego, curando coxo, curando surdo, curando uma mulher encurvada, curando uma mulher de fluxo de sangue, expulsando demônios, aleluia, salvando várias vidas, todo mundo estava aplaudindo ele, dizendo hosana nas alturas. Mas quando ele começava a pregar, dizendo eu sou o Filho de Deus, tentaram apedrejar, tentaram matá-lo. Mas deixa eu dizer uma coisa, ele é o Filho de Deus. Mateus capítulo 3, versículo de número 7, vai dizer que Jesus foi batizado, o céu se abre, a pomba desce e vê uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado, a quem eu me comprazo, aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 16, ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: quem diz que eu sou? Os discípulos vão olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, estou dizendo aí que você é profeta. Eles não aceitam que você, aquela pregação que você está dizendo, eles estão indo embora porque a tua pregação é muito dura. Outros estão dizendo aí que você é Elias, que você é a reencarnação de João Batista. Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? O Espírito Santo de Deus revela no coração de Pedro. E Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, meu Senhor, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Nem todos criam nesta palavra, mas eu vou dizer algo para a igreja nesta noite. A primícia do Evangelho é reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus. Esta é a primícia do Evangelho. Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Você crendo ou não crendo, Ele é Deus. Você amando Ele ou não amando Ele, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Oh, glória. João capítulo 8. Jesus está discutindo com os fariseus. E aí começa a perseguição, Letícia. Jesus está conversando ali com os fariseus, discutindo sobre as leis de Abraão. Que ele diz: ó, Abraão, nosso pai, tal, aquela discussão toda. E Jesus olha para eles: vocês abraçam tanto a causa de Abraão, mas vocês não têm espiritualidade como Abraão tinha. Porque Abraão esperou por muitos dias, até o dia que ele poderia me ver. Ele tinha esperança no dia que ia me ver. E quando ele me viu, ele se alegrou. Os sacerdotes, os fariseus gritaram: blasfêmia! Você não tem mais de 50 anos. Como você viu nosso pai Abraão? Jesus olha para eles e diz: em verdade vos
que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Pegaram pedras. Jesus andou na multidão, começou a fugir. Pegaram pedras querendo atirar em Jesus. Jesus foi embora porque ainda não era o tempo. Aí começaram a perseguir Jesus, tentaram achar Jesus. Aí encontraram Judas, ofereceram moedas para Judas. Judas traz Jesus, encontra Jesus no monte, aleluia, dá um beijo em Jesus, traz Jesus, entrega Jesus para, aleluia, os assassinos. Leva Jesus para os tribunais. Jesus passou por 3 tribunais. Repita comigo, Jesus passou em 3 tribunais. E todos os tribunais diziam: ó, estão dizendo aí, você cometeu um crime, né? O seu crime é dizer que você é filho de Deus. Isso daí é uma blasfêmia, dizer que é Deus. E nos 3 tribunais Jesus negou sua identidade. Nos 3 tribunais Jesus não negou a sua identidade. Foi levado ao matadouro. Foi levado até Pôncio Pilatos. Pilatos tinha o poder de libertar Jesus, de não crucificar Jesus. Eu imagino Pilatos olhando para Jesus dizendo: cara, nega. Eu estou vendo que você é um homem bom. Eu estou vendo que você é irrepreensível, mano. Você é um cara bom. Larga essa tese. Larga esses argumentos que dizem que você é filho de Deus. É só você negar que eu tenho o poder de te libertar. Jesus ficou em silêncio, calado, e falou: eu não vou negar minha identidade. Jesus permaneceu firme no propósito. Por quê? Porque ele era o agente de Deus para cumprir o propósito que estava estabelecido no coração do teu pai. Qual era o propósito? Morrer pela humanidade. O propósito dele era morrer por amor à eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não negou a sua identidade e foi chicoteado, foi massacrado, começou a sangrar e calado como a ovelha muda. Eu imagino Pilatos olhando para Jesus dizendo: aleluia, aleluia. Ele foi massacrado, mas não negou a identidade. Ele está sangrando, mas não nega a identidade. Que é este que mesmo quebrado não nega. Que é este que mesmo sangrando não nega. Que é este que mesmo afligido não nega. Este é o Filho de Deus. 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 Ele não negou a identidade dele, irmãos. E ele padeceu as fortes dores por amor a nós, por amor à humanidade. Ele sangra e ele grita: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Na tua mão eu entrego o meu espírito. E ele diz: está consumado. Ele morre. E os assassinos de Jesus, imagina, agora a gente silenciou ele. Agora acabou. Essas palavras não vai ser mais pregada por ninguém. Essas mentiras não vai ser pregado mais por ninguém. Nós conseguimos silenciar este evangelho, esse reino que está sendo pregado. Mas ao 3º dia, a pedra rolou e Jesus sai vivo. Aleluia. E vai até os baixos do abismo, pegando a chave da vida e da morte, e sobe. E ao 3º dia ele ressuscitou. Tentaram calar o nosso mestre, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ressuscitou um corpo glorificado, cheio de glória. E a palavra de Deus diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. É por isso que hoje, quando nós dobramos o nosso joelho, nós falamos em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Aleluia. O evangelho começou a ser pregado aqui. Tentaram silenciar. Jesus foi assunto ao céu.
Ele dizia: ninguém mais vai pregar sobre essa palavra. Só que Jesus, em João capítulo 14, vai dizer para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. Aleluia, meu Deus do céu. Jesus, quando ressuscita, aparece para os seus discípulos, e Ele diz: paz seja convosco, sejam batizados pelo Espírito Santo. Os sacerdotes acharam que o Evangelho ia ser calado, que a palavra não ia ser anunciada, mas Deus levantou, aleluia, sucessores para pregar a palavra, aleluia, por amor a Ele, por amor às vidas, por amor ao Evangelho. Em Atos 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo desce e batiza esses homens, e eles são cheios do Espírito Santo, e começa a pregar, dizendo: ninguém vai silenciar o Evangelho, ninguém vai silenciar a palavra, ninguém vai silenciar o nosso Cristo, ninguém vai silenciar o nosso Jesus. Eles começam a pregar a palavra, e aqui eu entro para o final. Eles eram sucessores, repita comigo: sucessores do Evangelho. Jesus veio para os que são seus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, dê-los o poder de ser chamado filhos de Deus. Jesus foi perseguido por ser filho. Por que os discípulos não seriam perseguidos? Eles começam a pregar a palavra, começam a anunciar o Evangelho, e todos eles eram jovens, cheios do Espírito Santo, com poder e graça, sabedoria e muita autoridade, cumprindo a palavra de Atos capítulo 1 versículo 8: e recebereis poder, não para sapatear, não para falar em línguas, não para profetizar, mas para serem minhas testemunhas. E eles começam a pregar. E os assassinos de Jesus começam a perseguir eles. Eles começam a padecer em muitas aflições. Começam a ser perseguidos por amor ao Evangelho. Pedro foi açoitado, chicoteado e sangrava. E o sumo sacerdote olhava para ele e dizia: isso daí é para você aprender, não pregar mais sobre esse Cristo, porque isso aí é uma blasfêmia, você está indo contra as leis de Moisés. Pedro olha para eles e diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro não foi silenciado e continuou a pregar o Evangelho. E aparece agora o primeiro mártir, um jovem cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando de alguém que é adulto, eu não estou falando que alguém que é velho, eu estou falando de um jovem, apenas um diácono, Vitinho. Ele não é pastor, não é presbítero, não é apóstolo, ele é apenas um diácono. Ele está pregando com autoridade: arrependei-vos, crê no Evangelho e sejam batizados. Arrependei-vos, crê no Evangelho e sejam batizados. Arrependei-vos, crê no Evangelho e sejam batizados. Os líderes religiosos odiaram aquele jovem. E a Bíblia diz que o rosto dele era como de um anjo. Era jovem, rapaz belo, poderia estar pegando várias novinhas por aí, Vitinho. Poderia estar fazendo muitas coisas aí no mundo. E ele se apegou às palavras de Cristo, e está pregando a palavra por amor a Cristo. Pegaram ele e lançaram fora da cidade.
amarraram esse jovem, pegaram pedras e começaram a apedrejar ele. O sangue começa a cair sobre o seu rosto. Eu imagino os olhos dele embaçados, e ele olha para o céu, e de repente o céu se abre para ele, e ele olha o céu aberto, e o Filho do Homem em pé à direita do Deus Pai. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, não imputes esse mal a eles, aleluia, eu te entrego o meu espírito. E a palavra de Deus diz que Estevão, ele morre, o primeiro mártir que morre por amor ao Evangelho, e o caminho do Evangelho começou a ser manchado, aleluia, por sangue. E eu vou dizer para você, aleluia, Tiago foi preso e decapitado por amor ao Evangelho, Felipe foi apedrejado em Heliópolis por amor ao Evangelho, Barnabé foi torturado e arrastado com uma corda em seu pescoço, e depois foi queimado vivo por amor ao Evangelho. Marcos foi arrastado pelas ruas até seu corpo ser despedaçado por amor ao Evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por amor ao Evangelho. Paulo foi preso, açoitado e decapitado, e ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, na qual o justo juiz me dará, e a todos que amam, aleluia, a sua palavra. André foi crucificado em uma cruz de X, aleluia, aleluia. Bartolomeu foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Tomé foi lançado em uma fornalha de fogo. Mateus foi cravado na cruz, aleluia, na terra, e decapitado. Matias foi crucificado e apedrejado. Entenda, aleluia, que o caminho na qual nós está trilhando é o caminho manchado de sangue. Todos os discípulos morreram por amor ao Evangelho. Eu falei para Deus: Deus, o que o Senhor quer de nós? O que eu faço, Senhor, para ser um verdadeiro cristão? Talvez foi uma mensagem simples, a igreja não virou, eu não estava na expectativa disso. Eu perguntei para Deus, eu falei: Deus, eu sou um jovem, o que eu vou pregar para esses jovens? Eu preciso também entender o que eu preciso para ser um verdadeiro cristão. E Deus falou para mim: primeiro, reconheça o meu sacrifício. E segundo, estuda sobre os mártires. Quando eu comecei a estudar e orar, e ver como esses homens morreram, Deus falou para mim que a igreja não foi edificada com ouro nem prata, mas foi edificada com sangue. Quando eu olho para eles, eu tenho absoluta certeza que a nossa geração é uma geração fraca. O que nós queremos fazer, jovens? Nós queremos resenhar, nós queremos brincar. A gente vem para a igreja atrás de novinha, vem para a igreja atrás de casamento. A gente procura ver uma palavra de romantismo que diz para você que você é o ponto fraco de Deus. Heresia. Que diz para você que se Jesus estivesse no Éden, ele também teria errado. O evangelho de facilidade. Eu só vou entender que eu vou ser um cristão de verdade quando eu reconhecer que eu estou caminhando num caminho cheio de sangue. Quando eu esqueço de me tornar um cristão de verdade, irmão, eu estou pisando em cima do sangue dos apóstolos.
Eu estou pisando em cima do sangue dos cristãos que foram entregues a Roma, no Coliseu da Roma. Crianças, velhos, jovens, adultos, lançados no Coliseu. Leões foram soltos e mataram aqueles jovens, mataram aquelas crianças. Enquanto os leões estavam vindo, eles estavam assim: na tua mão eu entrego o meu espírito. Eu não vou negar o teu nome, eu não vou negar o teu nome. Eu não vou negar o evangelho. E nós temos negado o evangelho por pouca coisa. Ei, vamos para a igreja. Aí você fala, vou pensar. Ei, vamos para a balada. Você nem pensa, você já vai. O que dá prazer para a tua carne tem feito com que você negasse o evangelho. E quando eu nego o evangelho, eu estou cuspindo no sangue desses homens. Eu estou virando as costas para o sacrifício desses homens. Mas deixa eu dizer uma coisa: o evangelho não é facilidade. E Jesus já prometeu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Tiago capítulo 1 versículo 2. Meus irmãos, se vocês estiverem passando por dificuldades e provações, não sintam-se tristes, mas felizes. Por quê? Porque a prova da tua fé te traz paciência e perseverança. Aleluia, aleluia. Entenda uma coisa: não nega a sua identidade, não nega a tua identidade. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O que ele está dizendo é que quando você aceita Jesus, talvez você perde amigos, talvez você perde familiares, talvez o mundo vai odiar você, mas Deus está dizendo: não nega a sua identidade, não nega a sua identidade. Ele escolheu você, e ele disse: jovens, eu vos escolhi, porque vocês são fortes. Jovens, eu vos escolhi, porque vocês são fortes. Então levanta agora dessa cadeira. Aleluia. Fecha os teus olhos agora em nome de Jesus. Você vai dizer agora para Deus: Senhor, me ajuda a me tornar um cristão melhor, um cristão de verdade. Nós somos, meu Deus, chamados para ser as tuas testemunhas aqui na terra. Meus queridos, quantos ministérios estão presos agora nas sentenciárias, nas penitenciárias? Quantos ministérios agora estão nas baladas agora bebendo cachaça, se drogando? O ministério é você, querido. Quantos jovens estão perdidos aí? Que eram agora jovens fortes, cheios de vigor, que eram para estar agora nas ruas, nas vielas, entregando marmita e pregando: olha, Deus, Jesus te ama. Quantos jovens eram para estar sentados nessas cadeiras aqui agora? Que era para você ter trazido eles aqui. Quantos jovens têm deixado de vir para a igreja, porque olha para nós e diz: se for para mim para a igreja, para ser que nem ele, é melhor não ir. Ele vai para a igreja e pega várias aí, eu vejo. Ele vai para a igreja e fica bebendo, aí eu vejo. Ele vai para a igreja e querer pregar a palavra para mim, logo ele, logo ela. Que quando a gente faz uma resenha aqui, coloca a boca no narguile também. Quantos jovens era para estar aqui, irmão?
E Deus está dizendo: eu vos escolhi, porque vocês são uma geração forte. Por que Deus escolheu os jovens? Porque o jovem tem vigor, Pedro. O jovem tem força para andar por aqui, por ali e pregar o evangelho. E Deus está dizendo para vocês aqui: não nega a identidade de vocês, porque vocês são minhas testemunhas aqui na terra. Existem duas escolhas, e essas são as maiores escolhas de um jovem hoje. A primeira é quando eu escolho alguém para me casar, e a segunda é quando eu escolhi aceitar a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Fecha os teus olhos agora, vamos louvar.